Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai avançar o conteúdo para a ideia de sequências, tá? A partir de agora vai começar a ficar mais claro o porquê que a gente estudou a sequência. Porque, seguindo a definição da série, a gente vai ver que estudar séries, na verdade, recai no estudo de sequências, ok? Então, eu vou começar definindo o que é uma série e eu vou partir da ideia de sequência, tá? Então, a gente já viu que uma sequência é um conjunto ordenado de números reais. Esse conjunto é um conjunto infinito. E aí a gente consegue classificar essa sequência como sendo convergente ou divergente, né? Seguindo o critério de limite. Então, a partir dessa definição do que é uma sequência, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma segunda sequência, tá? Então, eu vou criar uma segunda sequência e para essa nova sequência, eu vou dar o nome de S, tá? Daqui a um pouco vai ficar um pouco mais claro por que eu estou chamando assim, tá? Então, essa sequência S, vou escrever ela aqui no finalzinho, Sn, eu vou definir ela da seguinte forma. Olha só, o meu primeiro elemento, que eu vou chamar ele de S1, vai ser exatamente o primeiro elemento da minha sequência 1, tá? Então, é o meu S1 é o meu primeiro elemento A1. O meu S2, ele vai ser a soma dos dois primeiros elementos. Então, vai ser o meu A1, o meu A2, da sequência original, tá? Meu S3, a mesma coisa. Então, eu vou criar o meu S3 como sendo agora a soma dos três primeiros elementos, ok? E assim eu vou fazer sucessivamente, tá? O meu S4 vai ser a soma dos quatro primeiros elementos, meu S5, os cinco primeiros elementos, até chegar no meu enésimo, Sn, ok? Que vai ser a soma dos n primeiros elementos da minha sequência, ok? Bom, a primeira coisa que eu quero que vocês notem aqui é o seguinte. Primeiro, essa sequência que eu estou chamando de Sn, ela não é uma subsequência, tá? Por que ela não é uma subsequência? Vamos relembrar a definição do que é uma subsequência. Uma subsequência de uma sequência mãe, né, entre aspas aqui, é quando você pega um subconjunto desse conjunto infinito, né? Então, vamos relembrar o que seria uma subsequência dos números pares, né? Então, é o A2, o A4, o A6, o A8, por aí vai. O que é uma subsequência dos termos de ordem ímpar? A1, A3, A5, por aí vai. Aqui não é uma subsequência porque você nota que eu estou alterando, né? Eu não estou pegando um subconjunto da sequência mãe, eu estou alterando essa nova sequência S porque eu estou fazendo soma, né? Eu estou somando o primeiro com o segundo termo. Então, A1 mais A2 pode ser um elemento que nem está no conjunto original AN, tá? Então, essa nova sequência para mim, né? Então, definindo a sequência e não uma subsequência, espero que vocês tenham entendido esse conceito, qualquer coisa pode me perguntar na aula, tá? Então, eu definindo a partir da minha sequência mãe essa nova sequência Sn, essa nova sequência Sn vai receber o nome que é a sequência de somas parciais do AN, tá? Então, sequência de somas parciais. A série vai ser eu olhar justamente para essa sequência e me perguntar se ela tem limite ou se ela converge, tá? Então, a série vai ser o limite das somas parciais quando n tende ao infinito, tá? O que significa essa soma Sn tender ao infinito? Então, se você olhar aqui na expressão, se eu fizer o n tender ao infinito nessa expressão aqui, é como se eu estivesse somando todos os elementos da sua sequência até chegar no infinito, tá? Então, estou somando todos esses elementos dentro da minha sequência, da onde eu parti a minha série. Bom, eu vou somar infinitos números. Será que isso sempre vai dar infinito? Né? A ideia de limite, a gente sabe que nem sempre o limite existe. Então, se esse limite existir, né, a gente vai chamar de série e vai denotar como o somatório dos termos partindo do 1 ao infinito, ou seja, somando todo mundo, tá? Estou somando todos os termos da minha sequência original.
a gente pode denotar assim, ou ainda, outra notação, né, é você omitir os infinitos. Ok? Tá? Então, essa série vai ser o limite, obviamente, se o limite existir. E aqui a gente vai usar a mesma nomenclatura que a gente usava na sequência. Ou seja, quando a gente encontrava o limite da sequência, a gente chamava essa sequência de sequência convergente. Quando não encontrava o limite, chamava de divergente. Como a série é a mesma coisa que um limite, se esse limite existir, agora a gente vai falar que a série converge, né? A série é uma série convergente. Caso contrário, a série é uma série divergente. Bom, vamos ver alguns exemplos para que fique o mais claro possível. Então, vamos começar com a sequência alternada, que foi uma das primeiras sequências que a gente estudou. Então, nessa primeira sequência, né, como é que eu vou resolver essa questão? Primeiro, eu vou construir a sequência SN, né, as somas parciais. Esse é o primeiro passo, tá? Então, como é que eu vou construir a soma parcial? Eu vou construir meu S1, né? E o meu S1, por definição, é o meu primeiro elemento A1, tá? Eu tô fazendo essa conta aqui da definição do que é uma série. Então, quem que é o meu S1? É o meu A1. O primeiro elemento dessa série é quando n igual a 1, corresponde ao elemento, o valor real, menos 1, ok? Quem vai ser agora o meu S2? É o A1 mais o A2. Quem é o A1? Quando n é igual a 1, fica menos 1. Quando n é igual a 2, fica 1. Então, eu somo, né? Substituir aqui os elementos dessa sequência, tá? Deixa eu colocar aqui, se alguém tiver com dúvida, a sequência AN aqui é aquela sequência alternada que a gente estudou já. Esse aqui. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou somando elemento. O A1 com A2, isso dá 0. Agora eu vou fazer quem é o S3. Quem é o meu S3? O meu S3 é o A1 mais A2 mais A3, que é menos 1 mais 1 menos 1. Opa, voltou a ser o menos 1. Né? Quem vai ser o meu S4? É o A1 mais A2 mais A3 mais A4. E isso dá menos 1 mais 1 menos 1 mais 1. Isso tudo é 0. Né? E assim sucessivamente. Eu posso continuar aqui os cálculos, mas eu acho que vocês já entenderam o que vai acontecer. Ora vai dar menos 1, ora vai dar 0. Ora vai dar menos 1, ora vai dar 0. E esse ciclo vai se repetir infinitamente. Né? Por quê? Porque os sinais aqui dentro da sequência mãe, né, eles ficam alternando, mas o valor não. O valor é sempre 1. O que está mudando é o sinal. Né? Então, por isso que você tem essa repetição. Então, eu posso concluir, né, que o meu SN, a minha sequência de somas parciais, vai ser uma sequência do tipo menos 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 0, assim infinitamente. Ok? Por que eu sei que ela tem esse comportamento? Porque eu já notei esse padrão nas somas parciais, ok? Então, só recapitulando, como é que você monta a sua soma parcial? Você monta a sua soma parcial com S1, S2, S3 que você acabou de obter dessas somas parciais. Cheguei nessa sequência SN, tá? A pergunta que eu vou fazer é, será que existe um limite para ela? Será que existe um limite de SN quando tende ao infinito? Será? Bom, note o seguinte, né? Note que eu posso construir subsequências aqui que mostra que não vai existir esse limite. Né? Então, note que as subsequências... Qual subsequências que eu estou falando? Olha só. Né? Eu estou mostrando o seguinte. As subsequências, primeiro tomando os termos de ordem par. Né? Então, o que a gente já viu de aulas anteriores é que eu posso pegar essa sequência e pegar só o A2, o A4, o A6, o A8, o A10. Ou seja, já que isso aqui é o meu S1, S2, S3, S4, e aí vai,
Eu posso pegar os termos de ordem par, né? Então, se eu pegar esses termos de ordem par, eu vou estar construindo essa subsequência, né? E essa subsequência, ela é a sequência dos termos pares, ou seja, 2n, né? Já que todo número múltiplo de 2 é par. Então, esse limite, quando n tende ao infinito, né? Já que eu estou pegando sempre os elementos de ordem par, eu sempre estou pegando 0, 0, 0, ao infinitamente, né? Então, essa sequência é uma sequência constante, essa subsequência, desculpe. Então, essa subsequência a gente sabe que ela é 0, porque é uma subsequência constante. E agora, se eu pegar os de ordem ímpar, né? Então, S1, S3, S5 e por aí vai, o limite dessa soma parcial com as ordens ímpares, né? Então, 2n menos 1, porque esse aqui é sempre um número ímpar, quando n tendeu ao infinito, também é uma sequência constante, sempre menos 1. Né? E aí eu vou usar um dos resultados que a gente utilizou quando estava estudando subsequência, que é uma coisa muito análoga aos limites laterais lá do cálculo 1. Ou seja, lá nos limites laterais, quando a gente estuda no cálculo 1, a gente diz o seguinte: se os limites laterais tendendo a um ponto de uma função forem diferentes, então o limite naquele ponto da função não existe. Aqui é uma coisa bem análoga. Então, se as subsequências obtiver um limite onde tende para valores diferentes, que é o que está acontecendo aqui, eu posso concluir que a sequência mãe, vamos dizer assim, não existe. O limite não existe. Então, eu consigo concluir daqui. Então, note que a subsequência tende para valores diferentes. E daí, a gente consegue concluir que o limite da Sn não existe. Se não existe, conclusão, vou colocar aqui em cima, conclusão, a minha série, que é a mesma coisa que o limite da Sn com n tendendo ao infinito, diverge. Tá? Não existe esse limite. Vamos ver um outro exemplo. Imagine agora um outro exemplo, que é o exemplo da minha série geométrica, tá? Daqui um pouco eu vou explicar porque a gente está apresentando nessa forma. Então eu vou começar o mesmo raciocínio, né? Pensando lá nas somas parciais. E nas somas parciais, você tem o seguinte: quem que é o meu S1? É o meu próprio A1. Então, quando você colocar n igual a 1 aqui, você tem r elevado a 0. R é uma base, tá? É da minha série geométrica. Lembra lá o nosso primeiro exemplo da aula, do curso até? 2 elevado a n? Então, esse tipo de série que eu estou trabalhando. Aqui eu estou botando a expressão da sequência, mas agora a gente vai somar todos os termos da sequência, tá? Então, quando n for igual a 1, eu tenho uma base elevada a 0, isso é igual a 1. Quando o meu S for 2, então eu tenho A1 mais A2, o primeiro termo é A1, e o A2 é quando eu coloco 2 aqui no lugar do N, então eu tenho 2 menos 1, que é 1, que é R. Okay? Quem é o meu S3? Meu S3 é o A1 mais A2 mais A3, ou seja, é 1 mais R, e o meu A3 é quando eu coloco 3 no lugar do N. 3 menos 1, 2, parece aqui o R quadrado. Tá? Quem é o meu S4? A1 mais A2 mais A3 mais A4. 1 mais R ao quadrado. Quando eu colocar 4 aqui, eu tenho 4 menos 1, que é o R ao cubo. Tá? E assim sucessivamente. Tá? Então, quando eu chegar no meu enésimo termo, eu vou estar somando A1 mais A2 mais A3 mais A4 até chegar no AN, e isso vai ser igual a A1 mais R ao quadrado, né, mais R ao cubo, e por aí vai, até chegar lá no R elevado a N menos 1, né, porque o meu AN significa colocar N no lugar do N na expressão, então ficou R elevado a N menos 1. Ok? O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer é o seguinte:
Note que a minha expressão do SN, né, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Então, daí, o meu SN é essa expressão que eu acabei de escrever, mas eu vou manipular ela um pouquinho, tá? Tô com ela aqui. Tá? Antes de colocar o R enésimo, eu gostaria de colocar um termo anterior a ele, tá? Então, o que seria um termo anterior a ele? Já que os expoentes estão sempre aumentando em uma unidade, né? Aqui é 0, aqui é 1, 2, 3, por aí vai. Um termo anterior a ele, né, é você reduzir uma unidade aqui no expoente. Então, vai ficar R elevado a N menos 2. Tá? Daqui um pouco vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Então, só escrevi um termo anterior aqui para ficar a expressão. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa mesma expressão e vou pegar esse número real R, que é a base da minha série geométrica, e vou multiplicar em ambos os lados da minha equação. Quando eu multiplicar por R, eu vou ter o seguinte, R vezes SN, do lado esquerdo. Do lado direito, eu vou estar multiplicando R, essa soma parcial. Então, vai realizar uma distributiva aqui, né? Eu vou multiplicar por R cada uma das parcelas desta soma. Então, multiplicando por R, R vezes 1 vai dar R, R vezes R vai dar R quadrado, R ao cubo, R à quarta. Então, você nota que eu estou aumentando em uma unidade expoente em relação à parcela que tinha na expressão anterior, cada uma das parcelas. Então, isso vai acontecer até chegar nesse Rn menos 2, que eu vou aumentar em uma unidade o expoente, então ficar R menos 1. E nesse último, quando eu multiplicar por R, vai ficar R elevado a N. Ok? Bom, aqui é manipulação algébrica, tá? Isso aqui não é muito simples de ver. É um cálculo que é feito a partir de um resultado encontrado matematicamente. Não é uma coisa tão simples, trivial de se enxergar. O que eu quero dizer? Eu tenho a expressão de cima e a expressão de baixo. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um menos o outro, tá? Eu vou chamar essas equações aqui por nomes, tá? Vou chamar essa equação aqui de asterisco e essa equação aqui de 2 asterisco. Eu vou fazer 2 asterisco menos 1 asterisco. Olha só o que vai acontecer. Né? Então, daí eu consigo concluir isso e, portanto, vou fazer o seguinte, fazendo 2 asterisco menos 1 asterisco, né? Isso aqui fica da seguinte forma, olha só, fica. Lado esquerdo da equação. Lado esquerdo da equação eu tenho RSN, né, menos SN. Então vai ficar RSN menos SN. Igual, lado direito da equação, tá? Quando eu fizer 2 asterisco menos o asterisco de cima, eu vou ter o seguinte. Vamos olhar parcela a parcela. Esse R, quando eu fizer equação de baixo menos a equação de cima, esse R vai cancelar com esse R aqui, porque são coisas iguais e eu estou fazendo subtração. Quando eu fizer o de baixo menos de cima, o R quadrado vai cancelar com o de cima. O R ao cubo vai cancelar com o de cima. O R à quarta vai cancelar com o de cima. Até chegar no R menos 2 que está aqui anterior, né? Anterior, esse termo aqui também tem um R elevado a N menos 2, e vai cancelar com esse termo aqui de cima. E esse Rn menos 1 também vai cancelar com esse termo daqui de cima, porque eu estou fazendo de baixo menos o de cima, tá? O que sobrou? Sobrou esse termo aqui, que ele não cancelou com ninguém, né? Sobrou R elevado a N, menos esse 1 aqui da equação de cima, que também não cancelou com ninguém. Ok? Dessa expressão, eu consigo extrair uma expressão do SN. Eu posso isolar o SN aqui na equação, colocar SN em evidência R menos 1 igual a R elevado a N menos 1 e tiro em evidência. Eu vou colocar em outra folha daqui, tá? Então, passando essa expressão para a folha aqui, eu tenho até agora SN R menos 1 é igual a R elevado a N menos 1. Bom, posso agora isolar o SN para obter a expressão das somas parciais.
Então, as somas parciais vai ser igual a R elevado a N menos 1 dividido por R menos 1. Cheguei até aqui. O que eu vou fazer agora? A série não é a mesma coisa que o limite, né? Então, eu vou calcular esse limite. A série, né, do meu termo a n, que é o R elevado a N menos 1, N partindo do 1 a infinito, fica aqui subentendido, é a mesma coisa que o limite do Sn, que é, no caso, o limite de R elevado a N menos 1 sobre R menos 1. Vamos resolver esse limite. Primeira coisa, muita atenção, esse limite ele é feito na variável N. Então, tudo que não tem N nessa expressão é constante, né? Então, eu posso quebrar esse limite no seguinte limite. Vou fazer um menos o outro. Isso tende ao infinito, numerador R elevado a N dividido por R menos 1, menos o limite N tendendo ao infinito, 1 sobre R menos 1, tá? Então, o que sobrou dessa expressão? Eu tenho o primeiro termo. Eu posso tirar em evidência a constante aqui, né? Então, vai ficar 1 sobre R menos 1, o limite de Rn quando o n tende ao infinito, menos a constante, né? Tem essa constante aqui. Tá? Cheguei nessa expressão. Você nota que esse limite aqui, limite de R elevado a N, já é um limite que a gente estudou, tá? É o limite da sequência geométrica. E a gente já viu quais são os casos onde ele converge, ele diverge, e a gente sabe tudo sobre ele, né? A gente sabe que esse limite, ele converge apenas quando o módulo de R é menor do que 1, né? Então, isso aqui, vou deixar aqui entre parênteses, de aulas anteriores, a gente já estudou isso aqui, né? Limite de R elevado a N, e a gente já chegou nesse resultado aqui, ó. Esse limite é zero, né? Se o módulo de R for menor do que 1, ok? E esse limite é igual a 1 se o R ele for exatamente um 1, ok? A gente viu que quando o R for menos 1, ele diverge, né? Diverge porque se torna sequência alternada. E ele, quando for em módulo menor do que 1, dá zero, ok? A gente já estudou isso aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou quebrar nesses dois casos para que a gente consiga estudar esse limite, tá? Então, eu vou quebrar aqui, na apostila eu quebrei em 3 casos, só que agora eu não vou fazer o terceiro caso, porque a gente já sabe, a gente já estudou que esse limite, quando o módulo de R for superior a 1, ele diverge, tá? Posso dar uma recapitulada aqui rapidamente. Então, vou quebrar aqui no caso 1. O caso 1 é quando o módulo de R é igual a 1. Ou seja, eu estou trabalhando aqui com a parte de baixo dessa expressão. Quando o módulo de R é igual a 1, então isso significa que o R é mais ou menos 1. A gente já sabe que quando o R é menos 1, esse limite diverge, tá? Mas eu posso fazer aqui de novo, né, para ficar mais claro. Então, se eu fizer R igual a menos 1, na minha expressão, né, lá na expressão da série, eu teria menos 1 elevado a N menos 1. Eu estou substituindo aqui o R menos 1 no lugar da expressão original. Essa série aqui a gente já estudou, tá? Foi o primeiro exemplo. Porque, olha só, isso aqui é a mesma coisa aqui, menos 1 elevado a N, né, vezes menos 1 elevado a menos 1. Ok? Isso aqui vai dar menos 1. Posso tirar em evidência da série. Então, eu tenho menos a série alternada, tá? O primeiro exemplo da aula de hoje foi justamente com a série alternada e a gente viu que ela diverge, tá? Então, já posso concluir aqui que se R for igual a menos 1, tá? Diverge. Div. Se o R for igual a 1, olha só que interessante que acontece. A gente poderia pensar que essa série diverge, porque a gente já estudou o limite R elevado a N e isso está dando igual a 1, tá? Só que tem um problema.
né? Tem um problema na série. Se R for igual a 1, então olha só como é que vai ficar. 1 elevado a n menos 1. E aí o que acontece com R sendo igual a 1, a sua soma parcial, né? Lembra que a gente construiu lá a nossa soma parcial, Sn? Né? Então, se eu estou considerando a série 1 elevado a n menos 1, então significa que todos os elementos dessa sequência vai ser igual a 1, não é isso? Então, eu estou somando. O A1 vai ser 1, o A2 vai ser 1, o AN vai ser 1. Então, a soma parcial, né? E daí? A soma parcial Sn vai ser 1 mais 1 mais 1 até o enésimo termo. Por quê? Porque minha base é constante. Todo número natural que eu elevar essa base 1, independente se é o A1, A2, A3, AN, sempre está dando 1. E aqui eu tenho N parcelas. Né? Aqui eu tenho N parcelas, porque é a minha soma em Sn. N parcelas. Tá? Então, se eu somo N vezes o número natural 1, isso vai dar N. E daí, o que acontece? O limite do Sn, que seria a minha série, quando n tende ao infinito, vai dar infinito. Ou seja, também diverge. Ok? E aí, para esse caso, né, quando o módulo de R for igual a 1, tanto sendo igual a 1 quanto sendo igual a menos 1, eu tenho que essa série diverge. Tá? Vamos olhar um segundo caso. Caso 2. O caso 2, eu vou considerar o módulo de R agora sendo menor do que 1. Tá? Daí, o que vai acontecer? De aulas anteriores, o limite vai ser igual a 0. Então, o limite de Rn será 0, eu estou anulando completamente essa expressão. Isso tudo está dando 0. E a única coisa que está sobrando é essa segunda parcela. Então, da segunda parcela, a gente vai ter que, né, a série R elevado a n menos 1 é igual ao limite da Sn, e o primeiro pedaço do limite deu 0, só sobrou menos 1 sobre R elevado, sobre R menos 1, desculpe, e isso é igual, né, eu posso inverter o sinal para ficar assim, 1 dividido por 1 menos a razão, ok? E por fim, no nosso último caso, só vou dar uma comentada aqui, quando o módulo de R ele for maior do que 1, a gente já viu que esta série que está aqui, ela diverge, nem entra aqui dentro das condições nossas, né? Que aqui é só convergência. E aí, como isso daqui diverge, a gente conclui que a série diverge, tá? Então, a série diverge, tá? Por quê? Pois limite R elevado a N diverge também. Tá? Então, isso é um resultado que a gente já obteve em aulas anteriores, tá? Por isso que eu tive todo esse trabalho nas aulas anteriores para mostrar para vocês como é que acontece com essa série. Essa série ela é muito importante mesmo. Vamos fazer um exemplo dessa série? Então, um exemplo. Imagine que eu queira calcular a soma dessa série, né? O limite do Sn tendendo ao infinito. Eu poderia fazer aqui todas as somas parciais, tá? Eu poderia seguir o mesmo raciocínio que eu segui aqui, tá? Porém, com esse exemplo mais genérico, a gente está considerando aqui a base sendo um número real qualquer, com esse exemplo mais genérico, a gente conseguiu chegar numa equação para quando a série converge. Que equação foi essa? A gente chegou que se o módulo da base for menor do que 1, então essa série, para a gente conseguir encontrar o resultado real da soma infinita, é 1 dividido por 1 menos R, ok? Então, o que a gente tem que fazer nesse exemplo? A gente tem que identificar quem é a base, quem é o R. Né? O R claramente aqui é 1/3, porque é ele que está com o expoente, tá? Bom, então o que eu vou fazer? Você nota que nessa expressão, você tem esse 1/9, tá? Então, eu vou escrever aqui um pouco dessa expressão só para a gente ter uma ideia do que vai acontecer, tá? Então, o que seria a série 1/9 vezes 1/3 elevado a n menos 1, tá? Então,
O que é a série? É a soma de todos os termos da minha sequência. Que termos? O A1, o A2, o A3. Então, é o A1, A2, até o AN, e continua a soma, tá? Continua a soma. Então, quem é o meu A1? O A1 é quando o N é igual a 1, que é 1/9, 1/3. Quem é o A2? Quando o N é igual a 2, 1/9. Quando o N for igual a 2, desculpa, aqui é 0, né? N igual a 1 dá 0, N igual a 2 ali dá 1, e assim sucessivamente até chegar no enésimo termo, que é 1/9, 1/3, N menos 1, e por aí vai. Ok? Você nota que todas as parcelas têm 1/9. Vou tirar esse 1/9 em evidência. Então, vai ficar 1/9, né? 1/3, e aí vai ficar 1/3 elevado a 0, 1/3 elevado a 1, até chegar no meu enésimo, 1/3 elevado a n menos 1. Você tá vendo essa expressão? Se você comparar com essa aqui, ó, é exatamente a mesma coisa dentro do cochete, né? Você tem 1, que é 1/3 elevado a 0 é 1, e já que você identificou o seu E como sendo 1/3, é ele que está aparecendo na segunda parcela, elevado a 1, ele que vai aparecer na terceira parcela, elevado ao quadrado, assim sucessivamente até chegar ao enésimo, que é n menos 1, tá? E esse cochete aqui a gente já fez a conta, né? A gente já sabe, uma vez que o módulo de R é menor do que 1, essa série converge, e ela vai convergir para esse valor aqui, ó. 1 dividido por 1 menos a razão. Tá? Eu disse razão e já justifica por que a gente usou a variável R, tá? Razão é um termo que deriva lá do estudo de progressão geométrica, né? A gente diz que uma progressão geométrica, ela é de fato uma progressão quando cada elemento que você obtém posterior, você obtém o anterior multiplicando por R, e esse R é a razão. É o que está acontecendo aqui, né? Como é que você obtém o elemento A2? Você pega o elemento A1 e multiplica por R, né? Então, multiplicando por R, vai dar exatamente 1/9 sobre vezes 1/3 elevado a 1. Como é que você obtém o próximo elemento aqui, A3, se eu quiser escrever? Eu pego o A2 e multiplico pela razão. Isso é uma progressão geométrica, ou PG, tá? Então, voltando aqui à conta, a gente sabe que o resultado de uma PG vai ser 1 sobre 1 menos a razão. E quem é a razão? 1/3. Ok? E aí, fazendo as continhas aqui, a gente vai chegar no valor de 1/6, tá? Vou deixar aqui para vocês fazerem e verificar que isso realmente é 1/6. Essa resposta é uma resposta que, primeiramente, ela é bem elaborada, né? A gente tem que resolver toda essa conta. Com algumas propriedades de séries, a gente vai fazer de uma forma mais direta, tá? A gente vai verificar uma das propriedades das séries, é que toda constante ela pode sair da série, né, que é o caso aqui que a gente tirou em evidência, e você já pode resolver diretamente a série geométrica já caindo nessa equação, tá? Eu fiz só esses passos porque eu já começo a justificar por que a gente consegue tirar constante em evidência dentro da série. Então, o raciocínio que eu estava iniciando com vocês é o seguinte: esse resultado, ele, ao mesmo tempo que ele é relativamente simples, o fato do cálculo, esse último cálculo aqui é fácil, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que ele é simples, ele mostra pra gente uma coisa muito curiosa. Olha só, primeiramente, quando eu defini o que era uma série, lá no começo da aula, né, quando eu defini o que era uma série, fez com que a gente pensasse que, já que eu estou somando infinitos números, né, com certeza, se eu estou somando infinitos números, isso vai dar infinito, né, principalmente se esses números forem positivos, que é o nosso caso aqui, né, a gente está com uma série
onde todos os termos aqui são positivos. Então, estou somando infinitos números positivos e, cara, não está dando infinito, está dando um sexto. É uma coisa assim que desperta o olhar assim, curioso nosso, porque uma coisa que a gente tenderia a responder que seria infinito, e essa resposta está errada, tá? A série é uma parte da matemática que apareceu na história muito bonita, porque ninguém acreditava nessa questão de você somar infinitos números e os números dar um resultado que não é infinito. É uma coisa que não faz muito sentido para a gente pensar, o raciocínio, né? Vamos ver mais uma série, tá? Essa série ela recebe o nome de série telescópica, tá? Daqui a um pouco eu justifico o porquê do nome dela, tá? E essa série, ela é uma série interessante porque a gente vai usar um argumento lá do cálculo 1, tá? Essa série telescópica, antes da gente sair escrevendo as somas parciais, tá? Antes de fazer as somas parciais, eu vou fazer um passo anterior, tá? Vamos usar frações parciais primeiramente, tá? Então, para que eu vou usar frações parciais? Eu vou usar as frações parciais para tentar escrever uma expressão da SN que seja mais simples, tá? Vai ficar mais claro daqui um pouco. Então, olha só, quem é o meu AN? O meu AN é o termo geral da série, que é 1 sobre N vezes N mais 1, tá? Então, lá do cálculo 1, o que é frações parciais? É quando você tenta quebrar essa fração, né, em alguma coisa desse tipo. Eu vou colocar aqui A maiúsculo para não misturar com a N ali. Então, A sobre N mais B sobre N mais 1. Né? Para que a gente fazia isso lá no cálculo 1? Para ajudar na questão da integral. Né? Então, se você queria integrar, né, no caso lá, 1 sobre x vezes x mais 1, a gente quebrava em duas frações para que você conseguisse calcular mais facilmente as integrais separadamente. Então, o raciocínio aqui é muito parecido. Eu estou quebrando em duas frações para que eu consiga escrever o termo SN das somas parciais de uma forma mais simples. Vamos ver se a gente consegue, tá? Então, como é que eu faço para resolver e descobrir quem é o A e B? Vocês podem usar lá todo estudo que vocês têm lá de cálculo 1, tá? Então, eu posso tirar o MMC aqui dessa expressão. Então, eu tenho A, N mais 1 mais Bn, ok? E aí, essa fração é igual a essa fração no denominador, a única coisa que eu vou comparar é o numerador. Então, no numerador, eu tenho AN mais 1 mais Bn, e eu quero que isso seja igual a 1, tá? A melhor forma que eu acho para encontrar A e B é jogar valores de N, tá? Embora a gente venha estudando aqui até agora que o N ele tem que ser um número natural, eu vou manipular essa expressão igual eu faço no cálculo 1, tá? No cálculo 1, o que eu faço? Eu jogo números reais, porque lá no cálculo 1 eu não tenho a variável N, eu tenho a variável X, tá? Então, vou recapitular meu raciocínio. Embora a gente tenha estudado que o N é um número natural aqui, em séries e sequências, eu posso jogar qualquer número ali, N, inclusive um número negativo, que não é natural, só para eu poder encontrar quem são as variáveis A e B, tá? Espero que vocês tenham entendido o meu raciocínio, tá? O meu foco aqui é encontrar A e B, então tanto faz qual número N eu colocar aqui, tá? Porque o foco aqui é encontrar A e B, não é calcular a série, porque calcular a série, N tem que ser natural, e sequência também, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tomar valores de N. Por exemplo, se eu tomar N igual a 0, olha só, N igual a 0, a gente estava estudando que a gente vai considerar os números naturais sem ser o N igual a 0, certo? Então, eu estou aplicando um valor aqui que, a princípio, não é natural. Só que o meu objetivo é encontrar A e B. Então, quando o N for igual a 0, olha que moleza, anula essa parcela e eu tenho A igual a 1. Ó, logo de cara, você já mata quem é a letra, né? Por causa de você usar um número não natural. Ó, vou usar outro número natural agora. Vou usar N igual a menos 1.
Porque n igual a menos 1 nessa expressão anula essa primeira parcela e eu já tenho logo de cara o meu b, que é menos 1. Então, vou repetir. Embora eu tenha usado números que não são naturais aqui, o intuito de eu ter usado esses números naturais é para resolver as frações parciais, igual lá no cálculo 1. Tá? Então, eu consigo escrever o meu AN agora como sendo 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Ok? O que eu vou fazer agora com essa expressão? Agora sim, vamos para as somas parciais. E vocês vão notar uma coisa bem típica da série telescópica, ok? Bom, vou passar esse cálculo para uma outra folha. E aí a gente vai ter o seguinte. Quem é a minha S1? É o meu A1. O meu A1 é o meu AN com n sendo igual a 1. Tá vendo? Agora eu recapitulei que o n é um número natural, porque eu já fiz a parte de frações parciais, tá? Então, n igual a 1. Em n igual a 1, eu vou ter essa expressão aqui, ó. 1 sobre 1 menos 1 sobre 2, que é meio, que é 1 mais 1, tá? Esse é o meu S1. Vamos ver o meu S2. Eu tenho A1 mais A2, que é a mesma coisa aqui. 1 menos meio. Isso aqui é o meu A1, que eu obtive anteriormente, tá? Mais quem é o meu A2? O meu A2 vai ser quando eu coloco o n igual a 2. Né? Então, vai ficar meio mais 1/3. Tá? Você nota que cancelou esses meios. Tá? Não vou continuar aqui o cálculo, vou partir para o S3. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Então, quem é o S3? É o A1 mais A2 mais A3, que vai ser 1 menos meio mais meio. Desculpe, aqui é um sinal negativo, né? Desculpe, aqui é menos, tá? Menos 1/3 mais 1/3 menos 1/4, tá? Então, só substituir. Esse aqui é o meu A1, né, que eu já tinha aqui da primeira expressão. Esse aqui é o meu A2, que eu já tinha aqui dessa expressão. E esse aqui é o meu A3, que eu fiz n igual a 3 nessa expressão. Então, fica 1/3 menos 1/4. Você nota que cancelou o meio, que já tinha cancelado anteriormente, e cancelou agora esses 1/3. Ok? Vou escrever mais um. Né? Então, quem vai ser o meu S4? S4 vai ser A1 mais A2 mais A3 mais A4. É isso? E aí a expressão vai ficar, o primeiro A1 a gente já tinha encontrado. Quem é o A2? Está aqui. Quem é o A3? Está aqui. Quem agora é nosso A4? É quando eu pego a expressão e no lugar do n eu coloco o 4. Então vai ficar 1/4 menos 1/5. Tá? Então, só para recapitular, embora não precise eu colocar parênteses, eu estou colocando para vocês identificarem. Esse é o A1, esse é o A2, esse é o A3, esse é o A4. E aí, o que está acontecendo? O meio já tinha cancelado, 1/3 já tinha cancelado e 1/4 cancelou agora, tá? O que eu posso notar de padrão nessas somas parciais que eu fiz até agora? O que eu posso notar o padrão, tá? Você nota que no primeiro não cancelou nada, porque era só um A1, não tinha um que cancelar, né? No segundo, sobrou apenas a primeira parcela do A1 e a última parcela do A2. Na terceira soma parcial, sobrou a primeira parcela do A1 e a última parcela do A3. Na outra soma, S4, sobrou a primeira parcela do A1 e a última soma do A4. Esse padrão, ele vai se manter até a soma enésima. Então, o que seria a soma enésima? É o A1 mais A2 mais A3, né, infinitamente até o AN, né, até AN. Depois eu vou fazer tendeu infinito, tá? Então, eu tenho 1, meio, 1/3, 1/3, 1/4, né, continua.
até chegar no meu AN, tá? Então, quem é o meu AN? Se eu quisesse, eu poderia escrever o seguinte, vou escrever um termo anterior ao AN, tá? Vou escrever aqui quem que é o meu AN menos 1, tá? Aqui tá reticências, tá? Quem que seria o meu termo AN menos 1? Um termo anterior a N, é isso que eu quero escrever, um termo anterior a N. O termo anterior a N, que é o AN menos 1, é no lugar do N na expressão, eu colocar N menos 1. Então, vai ficar 1 sobre N menos 1 menos N menos 1 mais 1, N, né? E, por fim, vou somar com o meu AN, que é simplesmente repetir a expressão 1 sobre N menos 1 sobre N mais 1. Então, recapitulando. Este daqui é o meu A1, né? Somou com o meu A2, somou com o meu A3, somou com o meu A4, somou com o meu AN menos 1, tá? Vou colocar aqui em cima, esse aqui é o AN menos 1, e somou com o meu AN. O que vai acontecer com essa expressão? A mesma coisa que aconteceu com as outras, tá? O meio cancela com meio, o terço cancela com terço, um quarto cancela com quarto. O anterior, AN menos 2, cancela com AN menos 1. Essa parcela do AN menos 1 cancela com essa parcela do AN. E, de novo, sobrou o primeiro elemento do A1, primeira parcela do A1, e a última parcela do meu AN, tá? Então, essa série, ela tem um padrão. Que padrão é esse? Sobra a primeira parcela do A1 e sobra a última parcela do meu AN, que é 1 sobre 1, que é 1 sobre N mais 1. Ok? E dessa forma, a gente agora tem uma expressão do SN. Daí ficou fácil, né? Daí, vou calcular o limite do SN, que é a minha série. E o limite do SN é o limite dessa expressão, 1 menos 1 sobre N mais 1. E quando o N tende ao infinito, isso tende para zero. E a resposta desse limite é 1. Então, conclusão, vou escrever aqui. Conclusão, a nossa série telescópica é igual ao nosso limite SN, que é igual a 1. Pasmem. Então, se você somar infinitamente números fracionários com essa cara, a resposta da sua série é 1. Né? Então, de novo, aqui a gente pensaria, já que eu estou somando infinitamente números positivos, isso vai dar infinito. Não, não dá infinito. Ok? Essa série, ela recebe o nome de série telescópica por causa desse padrão, tá? Esse padrão que faz com que ela se contraia, né? E aí a pessoa que descobriu essa série deu esse nome de série telescópica, porque independente da sua soma parcial, né? Olha que o S4, você contraiu a expressão para apenas o primeiro elemento do A1, da parcela do A1, e a última parcela do seu A4, aqui no nosso caso, ok? Então, esse fato de ter contraído, quem descobriu essa série deu o nome de série telescópica, ok? E por fim, vamos ver esse último exemplo. Esse exemplo é chamada série harmônica, né? Então, aqui eu gostaria de falar um negócio para vocês. Olha só como é que é contraintuitivo o estudo da série. A gente viu que a série geométrica ela converge se a razão dela for em módulo menor do que 1. E a gente acabou de ver uma série telescópica que também converge. E se você pensar na série telescópica e comparar com essa chamada série harmônica, tá? Ela é muito parecida, né? Porque você tem a questão de uma fração sempre sendo números positivos, né? Até lembra lá da fração parcial, é a primeira parcela da fração parcial do exemplo anterior. Então, assim, é de já pensar que ela vai convergir. Vamos pensar assim, né? Tentar usar a intuição. Só que eu vou mostrar para vocês que ela não converge, ela diverge. Então, tá vendo como é que é contraintuitivo? Ok?
vamos lá. Como é que eu vou mostrar para vocês que ela não converge, tá? O raciocínio vai ser um raciocínio um pouco mais elaborado do que a gente tem feito até agora, tá? Então, peço muita atenção de vocês para que vocês consigam acompanhar. Primeiramente, a gente sabe que a série, ela é a soma parcial tendendo ao infinito, né? Então, eu vou desenhar aqui, vou escrever aqui a sequência das somas parciais, para nos dar uma ideia. Eu vou escrever aqui, eu vou escrever até o 8. Daqui um pouco eu explico por quê. Então, eu tenho isso aqui, tá? Isso aqui é a sequência das somas parciais, né, da minha série, tá? Eu vou chamar essa aqui, né, o que eu costumo chamar de série original ou série mãe, porque eu vou tirar uma subsequência dela, tá? Vou deixar aqui, série mãe, ou série original, tá? Porque, lembra lá do estudo que a gente viu de subsequência? O que a gente tinha estudado? A gente tinha estudado que a ideia de limite lateral, né? Então, se você olha uma subsequência dentro dessa sequência mãe, ou né, vou chamar de subsequência a sequência filha, né? Então, se essa sequência filha divergir, você consegue concluir que a sequência mãe também diverge, né? Ou, se você pegar duas subsequências que tendem para valores diferentes, né, você conclui que a sequência mãe diverge. A gente já usou esse raciocínio aqui na sequência alternada, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma subsequência, desculpe, eu escrevi série aqui, é sequência, tá, gente? Me distraí aqui, tá? Então, é sequência isso aqui, não é uma série. Daqui a pouco a gente estuda a série. A série, na verdade, vai ser o limite dessa sequência, né? Então, eu vou criar aqui uma subsequência, né, que eu tô chamando aqui ela de filha, só para ajudar um pouco no entendimento, que essa subsequência vai ser um pouquinho diferente do que a gente tem trabalhado até agora. A gente tem trabalhado a subsequência sempre pegando, subsequência de ordem par, subsequência de posição ímpar, não é assim? Aqui, eu vou tomar uma subsequência um pouco diferente. Essa aqui é a nossa sequência SN, e a minha subsequência, eu não vou tomar ela nem de ordem par, e nem vou tomar ela de ordem ímpar. Eu vou tomar ela numa ordem que é 2 elevado a uma potência natural, tá? Vamos ver porque, o que é essa subsequência, e depois eu vou explicar por que eu peguei ela, tá? Vou fazer vocês entenderem por que a gente pegou ela. Então, o que é uma subsequência de ordem 2 elevado a n? É só variar os números naturais aqui, né? Então, se eu colocar n igual a 1, eu tenho o primeiro elemento da minha subsequência como sendo o meu S2, porque eu fiz n igual a 1, tá? Se eu fizer agora n igual a 2, o próximo elemento da minha subsequência, com n igual a 2 aqui, é o S4, porque é 2 ao quadrado. Quem que é o meu próximo elemento, o terceiro elemento dessa subsequência? Vai ser o meu S8, porque o 8 é o 2 ao cubo, né? Por isso que eu escrevi até o S8, para ele entrar aqui. E assim sucessivamente, tá? Até chegar lá no meu S2 elevado a n, tá? Então, essa aqui é a minha subsequência filha. Você nota que a forma da posição de cada um dos elementos dessa sequência não é nada simples. Eu estou pegando 2 elevado a uma potência natural. Vamos entender por que eu peguei esse 2 elevado a um número natural, né? Essa posição. Eu vou construir agora quem são cada um desses elementos dessa minha subsequência, tá? Porque depois que eu conseguir descrever cada um dos elementos da minha subsequência, se eu fizer essa subsequência tender ao infinito e ela der divergente, né? Lembra do teorema da aula passada? Eu consigo concluir que a sequência mãe também diverge. Esse é o meu raciocínio aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou estudar cada um dos S's que eu escrevi aqui. Vamos começar com o meu S1. Né? Quem que é o primeiro elemento da minha posição? Que no caso é o S2, desculpe. S2. Quem é o meu S2? É A1
mais A2. Quem é 1 e mais A2? É colocar no lugar do N, né? O N, 1. Esse é o meu A1, esse é o meu A2. Tá? Eu vou evitar de colocar parênteses para não bagunçar muito. Tá? A primeira coisa, essa expressão que deu 1 mais meio. Então, olhando para essa expressão, eu posso escrever uma equação. Vocês concordam que 1 mais meio é maior ou igual que 1 mais 1, 1 vezes meio. Tá? Daqui um pouco vocês vão entender por que eu estou colocando isso, tá? Então, esse foi o meu primeiro elemento. Tá? Primeira coisa, vocês concordam com isso, né? 1 mais meio é maior ou igual que 1 mais meio. 1 mais 1 vezes meio. Eu escrevi essa equação porque a gente vai tentar criar um padrão. Eu não vou fazer a conta, tá? Eu sei que 1 mais meio é 3 meios, só que eu não vou fazer essa conta. Isso foi meu primeiro elemento, n igual a 1, né? Porque eu fiz S2 elevado a 1, esse é o meu primeiro elemento. Quando eu fizer o meu segundo elemento, que é o S4, eu estou fazendo S2 ao quadrado, né? Que é o meu S4, que está aparecendo aqui. E quem que é o meu S4? Ele é o A1 mais A2 mais A3 mais A4. Isso é igual a 1 mais meio mais 1/3 mais 1/4. Ok? Eu vou criar uma equação para esse aqui também, tá? Eu vou criar a seguinte equação. Eu vou pegar esse primeiro número, eu vou repetir. Vou pegar esse segundo número, vou repetir. Vou pegar o último número, eu vou repetir também. Só que aqui, no lugar de 1/3, eu vou colocar 1/4, tá? Não estou fazendo uma igualdade, eu vou criar uma equação, 1/4, tá? Pergunta, o que acontece se no lugar de 1/3 eu coloco 1/4? 1/3 é 0,33, né? 1/4 é 0,25. Então, se eu tiro 0,33 e coloco 0,25 no lugar dele, eu diminuí o valor dessa soma, né? Então, essa inequação continua nesse sentido, ok? Eu peço para que vocês se atentem, porque na apostila eu coloquei estritamente maior, só que o cálculo correto é maior ou igual, tá? Foi erro de digitação. Por que eu escrevi essa expressão? Porque agora eu consigo agrupar o seguinte, ó, 1/4 mais 1/4 é meio, e aqui está aparecendo 2 meios. Então, isso é 1 mais 2 meios, tá? Vou deixar quietinho aqui, não vou terminar a expressão. Vou fazer o próximo. Vou fazer o S8, que é a mesma coisa que 2 ao cubo, que foi a forma que eu encontrei a ordem da minha subsequência, a sequência filha. Então, o que é o meu S8? É A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6 mais A7 mais A8. É grande isso aqui. Certo? Bom, vou escrever aqui embaixo, tá? Quem é o meu A1? É 1, o A2 é meio, o A3 é 1/3, o A4 é 1/4, o A5 é 1/5, né? 1/6, 1/7, 1/8, tá? Olha só, vou criar de novo uma equação. 1 eu vou manter, o meio também. 1/3 eu vou transformar por 1/4, igual eu fiz anteriormente. Então, já estou diminuindo a expressão, né? Já diminui a expressão. Ok? O que eu vou fazer agora? No lugar de 1/5, né? 1/5 é a mesma coisa que 0,20. Eu vou substituir por 1/8. Né? 1/8. Então, eu estou tirando 0,20 e colocando no lugar dele um número menor ainda. Porque se você pegar 1 e dividir por 8, né, pode digitar aí na calculadora, não sei de cabeça, mas se você fizer 1 dividido por 8, é um número menor do que 0,20, que é 1/5, tá? A mesma coisa eu vou fazer no 1/6. No lugar de 1/6, eu vou colocar 1/8. Né? Então, eu estou substituindo 1/6, né, por 1/8, e 1/8 é menor do que 1/6, porque você está dividindo em 8 partes iguais a 1, não é isso? 1/7 vou substituir por 1/8 também, tá? E 1/8 eu vou deixar repetir, ok? Então, vocês concordam que eu sempre tirei valores do lado esquerdo e do lado direito eu sempre fui colocando um valor menor. Um valor menor eu coloquei
no lugar de um quinto, um oitavo, no lugar de um sexto e no lugar de um sétimo também um oitavo. No lugar de um terço eu coloquei um quarto. Então, essa equação está se mantendo. Né? E o que essa equação tem de interessante? Ela tem o seguinte, vai ficar 1 mais... Quando eu faço um quarto mais um quarto, isso aqui é meio. Isso aqui é meio, tá? Um oitavo com um oitavo é um quarto. Um oitavo com oitavo é mais um quarto. Então, isso aqui também, essas 4 parcelas, está dando meio, tá? Então, tem 1 mais 3 vezes o meio. 1 mais 3 vezes o meio, tá? Agora, com essa soma, eu consigo criar um padrão, por incrível que pareça, tá? O padrão que vai aparecer aqui, né, vai ser o seguinte. Vou passar aqui para outra folha. O meu S2 elevado a N potência, tá? O que eu noto aqui dessa expressão? Vou escrever o lado direito da equação, tá? Você nota que esse 1 que apareceu aqui no primeiro termo, né, é o mesmo expoente que aparece aqui, no S2 elevado a 1. Você nota que o N que aparece aqui nessa expressão, o 2, é o mesmo valor de N que aparece aqui no expoente. E a mesma coisa acontece aqui. Esse 3 que aparece aqui é a mesma coisa que aparece no meu expoente. Então, eu posso concluir, depois de fazer algumas continhas, que o meu S2 elevado a N ele é sempre maior ou igual que 1 mais N vezes meio, ou meio vezes N, tanto faz, tá? Porque esse N está atrelado ao expoente do S2 elevado a N. Ok, o que isso me ajuda? Me ajuda aqui, agora eu calculo o limite, né? E daí, limite de S2 elevado a N, quando o N tende ao infinito, isso vai ser maior ou igual que o limite de 1 mais N sobre 2, quando o N tende ao infinito, tá? Esse limite, ele dá infinito. E essa equação está me dizendo que o limite da minha subsequência é maior do que infinito, ou seja, é infinito também. Então, eu concluo que essa minha subsequência, ela é divergente. Se a minha subsequência é divergente, a minha sequência mãe também é divergente. E aí eu concluo que a minha série harmônica diverge. Você vê que é um raciocínio bem complexo aqui, né? Então, vamos escrever. Então, o que eu concluo? Então, como esse limite aqui é infinito, então a subsequência, né, a sequência filha, diverge e, portanto, a sequência mãe também diverge. Portanto, a sequência SN diverge. Conclusão. Conclusão. A série harmônica diverge. Tá? Bom, vocês devem ter percebido que esse resultado ele não é nada trivial, ele é bem complexo, tá? E não é o meu intuito que vocês saibam reproduzir esse resultado, tá? Eu estou apresentando aqui apenas a justificativa do porquê isso ocorre, tá? Então, eu quero que, durante as listas de exercícios que vocês irão trabalhar, que vocês não se preocupem em deduzir que a série harmônica diverge. Eu só estou mostrando para vocês que ela, de fato, diverge, tá? Eu quero que vocês usem o resultado, ok? A mesma coisa eu quero que vocês façam a mesma coisa com a questão da série geométrica. A série geométrica, né, você tem uma dedução que não é tão simples assim, né? Você tem que cair em alguns casos dos limites que a gente já estudou, tá? Não é o meu intuito aqui que vocês reproduzam esse cálculo. Na verdade, eu quero que vocês apenas saibam resolver exercícios, como um exercício que a gente resolveu utilizando
utilizando o resultado da série geométrica, que foi esse aqui, tá? Então, vou recapitular. Não quero que vocês saibam deduzir como é que encontra a série geométrica, nem a série harmônica. Eu quero que vocês usem o resultado da série geométrica harmônica, tá? A telescópica, eu vou querer que vocês saibam fazer o cálculo, tá? Não é tão complicado assim. Tem alguns exercícios na lista, tá? Então, vocês têm capacidade de resolver esse tipo de série, ok? Bom, essa foi uma aula introdutória de séries. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado, principalmente. E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá bom, pessoal? Um abraço e até mais.